Bom, falar de pneumonia associada à ventilação mecânica, a gente tem que começar falando de duas definições importantes. A primeira, o que é pneumonia nosocomial, que é a mesma coisa que pneumonia hospitalar, que é aquela que ocorre após 48 horas da admissão hospitalar, sem necessariamente o paciente ter sido entubado ou o paciente estar em ventilação mecânica. Então, o paciente interna por algum motivo, por exemplo, um infarto, uma cirurgia, alguma coisa assim, e acaba, depois de 48 horas da sua admissão, evoluindo com uma pneumonia. Então, a gente considera, então, isso uma pneumonia nosocomial ou pneumonia hospitalar. Já a pneumonia associada à ventilação mecânica é aquela que ocorre após 48 ou 72 horas do início da ventilação mecânica invasiva. Então, o paciente, por exemplo, foi entubado por um edema agudo de pulmão e depois de 2 ou 3 dias em ventilação mecânica, ele acaba apresentando sinais de uma pneumonia, que é o que a gente considera, então, pneumonia associada à ventilação mecânica. E existe também uma definição que se chama pneumonia associada ao serviço de saúde, que são aquelas pneumonias que ocorrem em pacientes que não são totalmente comunitários. Ou seja, o paciente que já frequenta algum sistema de serviço de saúde, como, por exemplo, hemodiálise, quimioterapia, e acaba apresentando um quadro de infecção pulmonar. Por que é importante essa definição que fica no meio termo entre nosocomial e comunitária? Porque serve para a gente identificar pacientes que têm fatores de risco para apresentar bactérias mais resistentes. Então, é importante a gente definir isso. Então, nosocomial é a pneumonia hospitalar, aquela que ocorre depois de 48 horas da internação. A associada à ventilação mecânica, que é o que a gente vai falar hoje, é a pneumonia que ocorre após 48, 72 horas do início da ventilação mecânica, e essa que a gente considera associada a serviços de saúde, que são as pneumonias em pacientes que frequentam algum tipo de sistema de saúde, como a gente disse, hemodiálise, quimioterapia, né? E por que é importante falar de pneumonia associada à ventilação mecânica, que é a famosa PAV? Porque é um quadro que aumenta muito a mortalidade, aumenta os custos da internação hospitalar e aumenta o tempo de ventilação mecânica. Então, tem estudos que estimam que o paciente que está em ventilação e acaba apresentando uma pneumonia, ele permanece na ventilação de 7,6 dias para 11,5 dias. Então, eu aumento o tempo do paciente em ventilação mecânica. Em consequência disso, eu aumento o tempo de hospitalização, aumento o tempo de UTI, aumento o uso de antibióticos. Tudo isso gera mais morbimortalidade e gera mais custos.